trabalho como auxiliar de biologia no CDCT, que é o Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E o nosso laboratório se localiza no prédio do LACEN, que é o Laboratório Central do Estado. Nós estamos ajudando o pessoal da virologia a fazer a análise das amostras de pacientes com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. A gente tem profissionais de várias áreas de atuação e que estão dando o seu melhor para que essa pandemia acabe. Se você puder, fique em casa. Olá, eu sou a Jéssica Lima, sou enfermeira de formação, estou gerente de 2 unidades de saúde no Distrito Glória Cruzeiro Cristal, aqui no município de Porto Alegre. A enfermagem é de extrema relevância na detecção e avaliação dos casos suspeitos de coronavírus, não só pela nossa capacidade técnica em avaliar e detectar casos suspeitos, mas por nós constituirmos o maior número de profissionais nas equipes de saúde. Além disso, no nível terciário, a enfermagem é a profissão que maior tempo permanece com os pacientes, dentro dos serviços de saúde. Por exemplo, no ambiente terciário, o profissional de enfermagem fica 24 horas. Então, a pluralidade da formação do profissional enfermeiro e a posição de liderança junto à equipe de saúde coloca o profissional de enfermagem, enfermeiro, como protagonista no combate à transmissão da doença. É imprescindível que os profissionais de enfermagem se vacinem contra a gripe e também estimulem a adesão de vacinação dos profissionais da sua equipe e da população e comunidade que atende, uma vez que o novo coronavírus ele tem sintomas similares aos da gripe. Então, para que a gente evite o maior número de pessoas com sintomas respiratórios, a gente deve sim estimular a vacinação desses usuários, desses pacientes. Também é fundamental para os profissionais da enfermagem, para o profissional do enfermeiro estar a par de todas as atualizações relacionadas ao coronavírus, através dos documentos oficiais do Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, da Anvisa, e também estimular o conhecimento dos profissionais sobre as atualizações, de forma com que eles tenham conhecimento de informações verídicas e oficiais, para ajudar na tomada de decisão e também a ajudar no auxílio, no cuidado prestado ao usuário de saúde. Cabe às instituições de saúde garantir estruturas e materiais necessários para o manejo desses casos e garantir aos profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, incluindo da enfermagem, equipamentos de proteção individual. Equipamentos de proteção individual como máscara cirúrgica, N95, óculos de proteção, protetor facial, aventais, impermeáveis, cirúrgicos, luvas, para que esses profissionais da área da saúde eles realmente não adoeçam e consigam se proteger, do contágio pelo coronavírus. Importante também os profissionais de saúde realizar a lavagem das mãos antes e depois dos atendimentos aos usuários contaminados ou casos suspeitos pelo coronavírus. E também a higienização dos materiais que forem utilizados. E, muito importante, remover os equipamentos de proteção adequadamente conforme as orientações da Anvisa, dos conselhos também, que são muito importantes. Importante a gente frisar a comunicação imediata de casos suspeitos para que a gente tome as decisões o mais rápido possível e também para que as autoridades elas consigam agir de forma mais efetiva nas orientações e também no controle da disseminação do vírus. Como gerente de unidade de saúde, o meu papel é reconhecer e conhecer a rede de saúde, atenção à saúde, e fomentar a participação dos profissionais na organização do atendimento aos cidadãos, com base nos protocolos, diretrizes clínicas, terapêuticas, além de apoiar as referências e contra-referências entre as equipes de atenção primária em saúde, nos diferentes pontos de atenção, com garantia de encaminhamentos responsáveis. Também como gestora e como profissional de saúde, enfermeira, é de minha competência e de competência dos demais colegas que orientem a população a fazer a higienização das mãos com água e sabão, na impossibilidade de realizar a lavagem das mãos, que utilize álcool gel ou álcool 70, evite tocar nariz, boca, olhos com as mãos não higienizadas, evitar contato próximo de pessoas doentes, realizar realmente aquele distanciamento, caso esteja dentro de um serviço de saúde,
cobrir a boca e nariz com as dobras do braço, ao tossir ou espirrar, ou utilizar um lenço de papel e logo em seguida descartar no lixo. Limpar e desinfetar os objetos e superfícies de uso comum dentro dos domicílios e principalmente ficar em casa. A quarentena não é férias. A quarentena é para ficar em isolamento dentro do seu domicílio com os seus familiares ou pessoas que estejam morando com você. Não significa que a quarentena é para visitar um parente, para visitar um amigo. A quarentena é para ficar em casa e sair somente se for necessária a saída do domicílio. Então aqui eu faço um pedido em nome de todos os profissionais da saúde. Nós estamos aqui por vocês e a gente quer que vocês fiquem em casa por nós, para que a gente evite uma calamidade pública e evite que os nossos serviços de saúde entrem em colapso com um número de casos pelo coronavírus exorbitante. Então é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigada. Olá, meu nome é Nádia, sou enfermeira do Hospital de Clínicas e vim falar para vocês um pouco sobre a atuação do enfermeiro durante a pandemia. Os enfermeiros podem trabalhar tanto na área assistencial quanto na área administrativa. Na área assistencial, eles trabalham diretamente atendendo o paciente ou coordenando a equipe de enfermagem. Eles atuam em unidades de internação, clínicas ou atuam em unidades de terapia intensiva. Além disso, existem os enfermeiros administrativos, como os enfermeiros de controle de infecção, que atuam treinando, orientando, fazendo reuniões, esclarecendo dúvidas e orientando todas as questões relacionadas a medidas preventivas e medidas de controle da transmissão do vírus, durante a pandemia, fazendo esclarecimentos então para a equipe diariamente. Obrigada. Meu nome é Deise, eu sou gerente dos distritos Glória, Cruzeiro e Cristal e eu sou farmacêutica de formação. Na gerência Glória, Cruzeiro e Cristal, a gente conta com 19 unidades de saúde da atenção primária e 10 serviços especializados. Então a gente atua, o nosso trabalho é diretamente com os profissionais dessas equipes de saúde. E a gente vem atuando então na orientação dos profissionais quanto ao atendimento de usuários em tempos de pandemia. A gente repassa então as informações mais atualizadas e oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. A gente atua muito na logística, dos equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais e na orientação do uso correto e consciente desses EPIs. E a gente vem acompanhando muito de perto os afastamentos dos profissionais de saúde em consequência do Covid-19, porque isso impacta diretamente no cuidado aos nossos usuários. E sempre que eu estou falando aqui, eu digo sempre a gente, porque eu não faço isso sozinha. Eu trabalho então com uma equipe multiprofissional e aqui tem uma parte dela, a enfermeira Roberta e a nutricionista Emilene. Oi, meu nome é Caroline, eu sou fisioterapeuta residente adulto crítico aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atualmente eu trabalho com os pacientes com Covid no CTI. Como a gente sabe, esses pacientes possuem bastante complicações respiratórias e na sua maioria precisam de ventilação mecânica invasiva. A gente da fisioterapia trabalha bastante com esses pacientes, tanto a parte ventilatória quanto a parte da mobilização, porque eles ficam muito tempo restritos ao leitos. Devido às especificidades dessa doença, a gente precisou readequar todas as nossas rotinas e condutas, visando minimizar a produção de aerosol para diminuir os riscos de contaminação da equipe que trabalha ali. No CTI, a gente trabalha bastante em equipe multiprofissional, todo mundo auxiliando os outros nos procedimentos, cuidando um do outro para a gente se proteger melhor, E tanto a equipe que fica à beira-leito, como a enfermagem e a físio, nos procedimentos, tanto com a equipe que a gente diz que fica nos bastidores, como a farmácia, a nutrição, o serviço social, psico, fono, todo mundo ali auxiliando uns aos outros, se conversando via telefone, via chamada de vídeo, para tentar prestar sempre o melhor cuidado para o paciente. A gente costuma dizer que nós somos uma equipe de nado sincronizado, que para as coisas acontecerem certinho e o melhor cuidado ser prestado, a gente precisa estar sempre em sintonia. Olá,
eu sou Silvia Dornelles, professora do curso de Fonoaudiologia da URGS, vinculada ao Hospital de Clínicas porque eu sou a atual chefe do serviço de fono, sou tutora e a atual coordenadora do programa Adulto Crítico da Residência Multiprofissional Integrada em Saúde dessa mesma instituição. Eu atuo há vários anos na área da disfagia e é uma área que trata dos distúrbios da deglutição, ou seja, alterações que podem impactar na condução do alimento, substâncias, remédio, da boca até o estômago. Frente à pandemia do Covid-19, em esfera hospitalar, a fonoaudiologia atua junto aos pacientes quando eles são extubados. A intubação orotraqueal prolongada, ela potencializa, né, a ocorrência de disfagia, indicando a necessidade de uma avaliação e de acompanhamento mais focado na biomecânica da deglutição. A gente trabalha também com orientações no gerenciamento da alimentação por via oral, quando esses pacientes dão alta do CTI para o andar ou quando eles têm alta hospitalar. A necessidade de altas rápidas, né, em situações de pandemia como essa, fazem a nossa atuação ser primordial, uma vez que previne complicações pulmonares, como as pneumonias aspirativas, em condições respiratórias já tão adversas para esses pacientes. Nós trabalhamos junto à equipe médica e multiprofissional, em diferentes ambientes do hospital, e atualmente estamos focados no atendimento no CTI, na emergência e quando esses pacientes vão para o andar. Obrigada. Bom dia, eu sou Clécio Omrich da Silva, sou pediatra, sanitarista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando no cenário de atenção primária do município de Porto Alegre. Eu trabalho nesta unidade de saúde, que é a UBS Vila Cruzeiro, e na Unidade Básica de Saúde Santa Cecília. Neste cenário de atenção primária, é fundamental que nós todos possamos identificar os pacientes com síndrome gripal. Quando é um paciente com uma intensidade de sintomas leve, nós poderemos tratá-lo dentro do cenário de atenção primária, recomendando o seu isolamento por um período mínimo de 14 dias e o acompanhamento pela equipe de saúde, mediante visitas domiciliares até a liberação e alta desse paciente. Ao contrário, quando os casos graves, eles deverão ser identificados, estabilizados, encaminhados ao serviço de urgência ou de referência para o melhor manejo. Reforço a importância do nosso papel, junto com a equipe multidisciplinar, no enfrentamento à pandemia do Covid-19. Obrigado. Eu vou conversar aqui sobre o papel profissional do médico no enfrentamento do Covid-19. Meu nome é João Carlos Joca Santana, eu sou professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina aqui da URGS, sou pediatra por formação, sou intensivista e emergencista e atualmente exerço a função de chefia na emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu sou um professor assistente, então eu trabalho em cenários de prática, onde se faz assistência mesmo junto com alunos, com residentes, outros profissionais, enfim. Então, quando tu trabalha em equipe, e esse é o principal foco do meu trabalho, a gente sabe que os problemas também vêm coletivamente, e neste momento, então, a gente tem um grave problema coletivo, um grave problema afetando as equipes. Então, o nosso grande desafio é em relação ao medo, né? Então, assim, todo mundo que trabalha junto conosco enfrenta, assim, a situação de medo do desconhecido, medo da morte, medo de ser um transmissor, um vetor de doença para os seus entes mais queridos, né? Para os seus familiares, então pai, mãe, filho, enfim, né? Então, a gente que já trabalha em emergência, esse é um cenário de incertezas. Então, existe sempre o desafio diagnóstico, o desafio das condutas, e esse desafio faz com que a gente tenha a convicção de que sempre se trabalha com incerteza. A certeza que a gente pode ter agora é que precisa ter o afastamento social, que a higienização ela é fundamental e que a gente precisa uma voz de liderança. Então, os líderes têm que ter a mesma voz para não se difundir ideias equivocadas por aí. Meu nome é Sônia Thyssen, eu sou médica veterinária e trabalho na equipe de vigilância das doenças transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. A nossa equipe é uma equipe multiprofissional, nós trabalhamos lá entre enfermeiros, médico, dentista e eu sou a única veterinária. Os meus programas são a vigilância da leptospirose e da leishmaniose humanas, mas agora com a circulação do coronavírus em Porto Alegre, todos os técnicos da equipe se envolveram nesse trabalho, que é um trabalho que tem bastante volume. Então, o nosso trabalho começa na notificação de todos os casos suspeitos de coronavírus,
sejam eles nas unidades de saúde, nos ambulatórios, no pronto atendimentos. Nós fazemos a investigação dos casos e também daqueles casos mais graves que precisam de internação hospitalar. Com esse paciente que está internado com síndrome respiratória aguda grave, que é o quadro que o coronavírus causa quando agrava, nós acompanhamos e encaminhamos para laboratório os exames desses pacientes, nós acompanhamos ele até a alta ou o óbito e diariamente nós editamos um boletim com todas essas informações, que são as informações que norteiam o fechamento do comércio, o afastamento das pessoas e as ações que a Prefeitura vem desenvolvendo no combate ao coronavírus. Olá, o meu nome é Paula Marques Rivas, eu sou médica veterinária formada pela URGS em 2008, possuo especialização em gestão da vigilância sanitária pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês, do Hospital Sírio-Libanês. Ingressei como servidora pública em 2011 na equipe de vigilância de alimentos de Porto Alegre e desde 2017 eu chefio essa equipe. A minha principal função nesse período da pandemia está sendo coordenar todo o serviço de fiscalização dos serviços de alimentação de Porto Alegre, do comércio de alimentos, na verificação do cumprimento de todas as medidas restritivas impostas pelos decretos municipais desde o dia 19 de março deste ano. Meu nome é Vânia Frantes, nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. Atuo na Unidade de Saúde Modelo aqui na Gerência Centro. Neste período de pandemia do Covid-19, eu, em conjunto com a residente Semira da Escola de Saúde Pública, estamos buscando trabalhar junto aos pacientes que vêm buscar vacinação, sejam eles os idosos ou os pacientes com doenças crônicas. O nosso trabalho tem sido, ao mesmo tempo que auxiliamos na organização da fila da vacina para manter o distanciamento necessário entre as pessoas, nós vamos distribuindo material e conversando sobre alimentação saudável, trazendo para as pessoas a necessidade de permanecerem vigilantes neste momento de distanciamento social, onde as pessoas estão mais reclusas ao domicílio, mas também estarem atentas àquilo que estão comendo. Trabalhamos muito na questão de evitar os industrializados, especialmente os ultraprocessados, incentivando uma alimentação mais natural, feita em casa, né, buscando que eles se dediquem, já que agora todos estão com bastante tempo em casa, se dediquem a essas tarefas. Também temos trabalhado muito com eles a questão da hidratação, né, porque vivemos um momento de muito baixa umidade do ar, então essa relação, como as doenças respiratórias, ela é muito importante. Então a gente também tem aproveitado para trabalhar e resgatar o hábito do uso da água. Ainda temos consultas daqueles pacientes que não estão no grupo de risco, que continuam vindo para atendimento. E também aproveitamos, né, o espaço onde circulamos mais entre os colegas para poder estar trabalhando com eles as questões de alimentação saudável. É um momento onde muitas pessoas que faziam as refeições em restaurantes estão necessitando providenciar a sua alimentação para o horário de trabalho. Então nós estamos buscando incentivar que as pessoas busquem alimentos saudáveis, que busquem realizar as preparações em casa e que, quem sabe, até despertem dotes que não eram conhecidos antes. Olá, meu nome é Gabriel, eu sou dentista da Estratégia de Saúde da Família, eu atuo em Porto Alegre, mais especificamente na Unidade de Saúde São Gabriel, na gerência Glória Cruzeiro Cristal. Em relação ao atendimento e à atuação nos tempos de Covid-19, ultimamente, eu tenho feito, basicamente, em relação aos atendimentos odontológicos, só atendimentos de urgência, né? A gente tem evitado ao máximo a circulação desnecessária dos pacientes, evitando que as pessoas venham à unidade sem realmente uma necessidade grande. Então, os procedimentos que a gente tem realizado são só em casos de urgência e emergência. Mas, para além do atendimento odontológico, eu realizo também a atividade de coordenação da unidade. Então, o que eu tenho feito e atuado mais fortemente no momento, já que está acontecendo essa redução dos atendimentos odontológicos, é realizado a gestão da unidade, a gestão de fluxos, explicando para a equipe e também trazendo da gestão para a equipe os fluxos que têm mudado constantemente, a organização do fluxo de trabalho,
a gestão dos recursos humanos, a gestão dos recursos materiais, também recursos físicos da unidade, tem sido realizada por mim. E, para além disso, tem feito também acolhimento dos pacientes, a escuta inicial, e acolhendo porque, afinal de contas, o cirurgião dentista ele é um profissional de saúde que compõe a equipe. Olá, eu sou o Vinícius, eu sou dentista da Unidade de Saúde Conceição, em Porto Alegre, que é uma unidade integrante do Grupo Hospitalar Conceição. Durante essa pandemia, a saúde bucal se organizou de forma a atender às urgências odontológicas. Os atendimentos eletivos estão suspensos e, no nosso caso, o atendimento foi centralizado no espaço físico do Centro de Especialidades Odontológicas do Hospital Conceição. Foi organizada uma escala entre os profissionais dentistas e técnicos de saúde bucal para lá atuarem durante esse período. Foi disponibilizada pelas áreas técnicas responsáveis orientação quanto às condutas clínicas possíveis e quanto ao controle de infecção. Na unidade de saúde, nós continuamos também atuando, realizando a escuta inicial e, se necessário, referenciando para o atendimento de urgência, considerando a prescrição medicamentosa como primeira escolha. Um informativo contendo orientações de encaminhamento, horários de funcionamento e os atendimentos realizados no formato de urgências foi disponibilizado. Os atendimentos de urgência que necessitarem de referências para média complexidade via o sistema GERCOM são orientados a buscar suas unidades de saúde apenas e somente quando do retorno à normalidade dos atendimentos eletivos. Também, ainda na unidade de saúde, nós, profissionais da saúde bucal, estamos apoiando os fluxos de acolhida e de identificação de sintomáticos respiratórios, bem como apoiando também a retaguarda dos atendimentos, no contato telefônico com suspeitos, pessoas de grupo de risco, portadores de doenças crônicas, e no retorno de informações em geral sobre a pandemia e sobre o funcionamento da unidade de saúde. Há ainda nesse período uma campanha de vacinação contra a gripe, que exige o apoio dos demais trabalhadores, e as atividades de formação com os residentes em saúde da família e comunidade. Oi, meu nome é Laura, sou psicóloga e trabalho num centro de referência especializado para a população em situação de rua. Então, vou contar um pouquinho para vocês o que mudou e qual o papel da psicologia nesse contexto. Então, o Centro POP, ele é dentro da política da assistência social e ele tem como objetivo fornecer as necessidades básicas dos usuários, então, tanto questão de higiene como alimentação. Então, antes a gente funcionava com 60 metas, 30 por turno, em que os usuários faziam a sua higiene pessoal, banho, lavagem de roupa, secagem de roupa, a sua alimentação, e a gente também trabalhava com oficinas. O que alterou? Muito na lógica da promoção e da prevenção em saúde. Hoje em dia a gente ampliou o número de metas, então a gente já tem 100 metas e entra 5 pessoas de 5 em 5, evitando a aglomeração. Aí eles fazem sua alimentação, a higiene pessoal e a gente não está trabalhando mais com as oficinas. Em relação à equipe, a gente ampliou a quantidade de profissionais para reduzir a carga horária de cada, evitando a exposição. A gente também tem trabalhado com os equipamentos de proteção, a máscara N95 e o escudo facial, o que eu acho que é de extrema importância para a segurança, tanto dos usuários quanto para a equipe, porque isso deixa segurança, te deixa mais confortável. Então, pensando no papel da psicologia, o que eu observo, é a gente poder olhar aquelas mensagens que não são ditas, que é só através do vínculo e que muitas vezes não são comunicados, ver a linguagem não verbal disso, tanto da equipe como dos usuários. Eu sou Verônica, aluna do curso de saúde coletiva da URGS e trabalho no Telesaúde RS. Eu faço parte da coordenação da equipe de regulação e teleconsultoria, que através do canal de 0800 disponibiliza um serviço para discussão de casos entre médicos, enfermeiros e dentistas que atuam na atenção primária de todo o Brasil. Desde março, disponibilizamos também um canal específico de atendimento
para dúvidas e discussões de casos relacionados ao coronavírus. Sob a ótica do sanitarista, as minhas funções são voltadas para a área de planejamento e gestão de equipes. Oi pessoal, meu nome é André, sou assistente social aqui do Hospital de Clínicas, trabalho na internação adulta, nesse momento atendendo pacientes com suspeita ou confirmados do novo coronavírus, também as suas famílias. Nós temos trabalhado tentando garantir um atendimento de qualidade que permita que a gente trabalhe da forma mais segura possível, na utilização de EPIs, para que a gente não se contamine e continue atendendo nesse momento. Nosso trabalho foi reconfigurado, formamos um grupo de assistentes sociais para atender especificamente a essas unidades onde os pacientes estão internados. A gente tem usado então novas tecnologias e para poder estar mais perto dos pacientes, uso do telefone, do computador. E então a gente trabalha para democratizar informações sobre a doença e sobre benefícios e direitos sociais. É importante salientar que a instituição tem nos fornecido capacitação de educação permanente, que a gente pode inclusive replicar para os pacientes sobre o tema do coronavírus e da pandemia. Então tá, boa tarde pessoal, tudo bem? Sou a Janaída, sou assistente social na Unidade Básica de Saúde de Santa Cecília, que é vinculada ao Hospital de Clínicas, então eu sou contratada do hospital, mas trabalho na atenção primária. Isso é uma das questões importantes do hospital. Nós somos uma unidade de alta complexidade, mas também temos uma unidade de atenção primária em saúde. E nessa unidade de atenção primária em saúde, a gente atende basicamente os territórios. Então, a gente atende os pacientes quando eles não estão internados. Então, os desafios mudaram, são outros desafios neste momento. Um dos desafios importantes é o acesso aos benefícios das famílias mais vulneráveis, que não têm acesso à informática, não têm acesso à internet, não têm documentação. Então, a gente busca garantir que tudo isso se organize para que eles tenham acesso aos benefícios emergenciais agora e que desburocratize o máximo possível para que essas famílias tenham esse direito garantido. Outras estratégias utilizadas, que a gente está utilizando muito, como o nosso trabalho se modificou, nós não estamos atendendo mais a agenda tanto frequente quanto a gente atendia antes. As visitas domiciliares diminuíram bastante, as pessoas estão confinadas nos seus domicílios. Uma das estratégias é articular com os líderes comunitários do território ações conjuntas, ações de consciência sanitária entre as lideranças, entre a população, estimulando o autocuidado entre eles, né? A gente segue fazendo visita, mas não como antes, mas com foco específico dessa articulação comunitária, as visitas neste momento. Outra estratégia que a gente está utilizando nesse ressignificar do nosso fazer profissional neste momento de pandemia é o teleatendimento, né? Que sim está sendo uma ferramenta nova que a gente teve que se desafiar a usar. Nós já tínhamos um controle das famílias, né, vulneráveis que a gente acompanhava e que precisavam de um olhar mais específico. Então nós estamos ligando para elas para saber exatamente como elas estão neste momento, ofertando espaço de escuta, tentando resolver o máximo de coisas possíveis por telefone. O que não é possível, ou a gente agenda uma visita domiciliar com toda a proteção necessária, isso não nos falta, e também ou a gente chama a família ou o usuário até a unidade básica para a gente poder de fato resolver as necessidades neste momento de pandemia. Então o teleatendimento está sendo uma nova ferramenta e estratégica e que está se demonstrando importante. Não só no OBS, nós temos um CAPS também, que é o nível secundário, saúde mental, que também está usando essa ferramenta e está sendo bem potente.